Fala, Trata Gol, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre tênis de corrida, esse assunto que é tão polêmico. Na verdade, quero deixar aqui algumas dicas para que você possa entender um pouco mais sobre a função do tênis e na hora de comprar também, né? Para poder comprar o tênis certo e economizar uma graninha com isso, tá? Porque sabendo escolher o tênis certo, você vai perceber que não são os mais caros. Não vou dizer também que é o mais barato, mas tá ali na zona intermediária, que já ajuda bastante, né? Então, os tênis, eles têm basicamente duas funções. A primeira função é proteger. Proteger contra as ondas de choque. As ondas de choque de uma aterrissagem incorreta, do contato do pé com o solo de forma incorreta. Então, às vezes, se você estiver descalço, você vai ter uma absorção de onda de choque muito grande. Então, você vai correr 5 km. Imagina, se você tem na sua amplitude da passada 1 metro, são 5.000 passadas, 5.000 choque, 2.500 para cada pé. Nossa, é muito estresse. Então o tênis ele tem essa função de proteger, dar um certo amortecimento. Um certo amortecimento, mas não é muito amortecimento, porque muito amortecimento gera instabilidade. A gente já vai falar sobre isso. A segunda função é otimizar. Melhorando a estabilidade do complexo pé-tornozelo, o pé responde de forma mais eficiente. O contato com o pé com o solo é muito mais rápido, e com isso você tem melhora da resposta e com isso uma corrida mais rápida. Ale, eu vi que um tênis melhora dando energia com retorno da função elástica. Não, tudo mentira, não tem. A única forma para otimizar a performance é através da estabilização. Essa coisa de melhorar, esquece. Eu lembro que na minha época na faculdade saiu um tênis, não vou falar aqui o nome, que tinha umas duas molinhas aí, quem tem mais de 40 vai lembrar. Aí tinha o pessoal jogando vôlei, usava o tênis, aí trocava as molinhas, daí colocava e tinha maior impulsão. Nossa, tudo mentira. Eu comprei aquilo, não vi nada daquilo. Nossa, tá bom, tá valendo, né? Fazer o quê, né? Um outro ponto que a gente tem que abordar, né? Também é sobre o tipo de pisada. Ale, eu tenho pé supinado, eu tenho pé pronado, qual é o melhor tênis? O neutro. Tênis sempre neutro, esquece, cara. Se teu pé for pronado, supinado, se tiver que fazer alguma correção, quem vai indicar isso é o médico, o físico, que vai indicar uma palmilha, não tênis, não na loja, né? Não funciona assim. Então, independente disso, o melhor tênis é o neutro. Só compre tênis neutro, né? Pisada neutra. As categorias divide-se em 4. Controle, estabilidade, amortecimento e performance. Controle e estabilidade, eles trabalham muito juntos, tá? Então, o tênis de controle é um tênis mais robusto, né? Então, também melhora a estabilidade. Os tênis só característica de estabilidade são tênis que têm um amortecimento melhor, né? Do que o de performance, mas não é tanto como o de amortecimento. Eles dão uma certa segurança e estabilidade para o pé, e não são tênis tão pesados. O tênis de controle ele é bem pesadão, bem robustão. Então a gente tem essas duas características. Hoje que a gente vê muito é controle e estabilidade. O tênis parece que é basicamente um mix, né? Aí tem uns que são mais para controle, que são mais robustos, tem uns que são menos robustos, que estão mais para estabilidade. O tênis de amortecimento, aqueles que tem um drop mais alto, tem uma entressola com mais material para ajudar no amortecimento. Qual o grande problema do tênis com amortecimento? Ele é um tênis que gera muita instabilidade. E aí, assim, indica-se um tênis para iniciante, mas indica-se um tênis de amortecimento para iniciante. Cara, iniciante, ele ainda não tem uma boa capacidade de estabilização das articulações. Aí indica um tênis que gera instabilidade, para gerar mais sobrecarga na articulação. Isso não é legal. Mas o que vai dar mais amortecimento? O que tem que ter um certo amortecimento, que qualquer tênis de controle e estabilidade é suficiente para poder dar esse conforto. O que não pode é gerar um amortecimento excessivo para gerar uma estabilidade, aí você pode sentir dores. Então o tênis de amortecimento não é indicado para iniciante, cara. Iniciante é controle e estabilidade. E o tênis de performance é um tênis que tem uma entressola menor, né? Um drop zero, que seria aquela distância do calcanhar para frente do pé. Zero, então não tem nada. Ou então vai 4 milímetros no máximo, também é chamado de tênis de performance. Então de drop 0 a drop 4 é considerado tênis de performance. São os tênis que têm uma resposta mais rápida. E são indicados para aqueles caras que já sabem correr.
Agora, na hora que você vai comprar um tênis, é interessante que você entenda um pouquinho. Então, primeiro, saber que tipo de tênis eu vou comprar. Então, entenda que eu tenho vários tipos de tênis: controle, estabilidade, amortecimento e performance. E eu tenho basicamente os treinos mais longos e os treinos mais rápidos. Os treinos mais rápidos, tênis de performance. Os treinos mais longos, tênis de estabilidade, se você for um corredor experiente, ou amortecimento. Ou um tênis de controle, se você for um corredor iniciante. Geralmente, iniciante é tênis de controle para tudo, tá? Ele não vai utilizar de cara um tênis de performance, que é um tênis com uma resposta mais rápida. E aí, você tem que, na verdade, esquecer o que fala sobre amortecimento. Ah, mais amortecimento é melhor. Não é, porque mais amortecimento vai gerar maior instabilidade. E maior instabilidade vai fazer com que você diminua a amplitude da sua passada, que você fique inseguro, né? E aí você tende a ter maior frequência de passadas. E aí você tende a diminuir o tempo de contato, aumentar o tempo de contato com o pé com o solo. E aí você vai correr mais lento. Ao contrário do tênis de performance, que o tempo de contato com o pé com o solo diminui. Então, essa é a grande sacada, né, que você tem de saber escolher os tênis. Então, ó, se você é um iniciante, prefiro o tênis de controle e estabilidade. Qual a diferença? Na caixa ele tem a ficha técnica e já fala. Apesar que hoje muitos dos tênis vêm assim, controle e estabilidade. Porque a grande diferença entre controle e estabilidade é que o controle é um tênis mais robusto, mais pesado. Estabilidade não é um tênis não, é mais leve, né? E aí tem os tênis mais leves ainda, que são o de performance. Aí se você já é um corredor experiente, pode preferir um tênis de performance. Mas mesmo o corredor experiente, quando vai fazer os treinos longos, ele prefere um tênis de estabilidade. Um tênis de estabilidade mais leve, mas não usa o tênis de performance em todos os treinos. Lembra, geralmente tem dois tipos de tênis, né? Pode ter mais pares, mas geralmente tem dois tipos de tênis. Um tênis para os treinos longos e um tênis para os treinos rápidos, que são tênis de resposta rápida. Então, se você vai fazer o TRT ou o intervalado, tem que ser um tênis de resposta rápida. Se você vai fazer um treino mais longo, estabilidade ou o próprio longão, um tênis mais confortável, eu já te indico o tênis de estabilidade. Se você é um iniciante, vai para o tênis de amortecimento, jamais. Vai para o tênis de controle. Amortecimento, jamais. Pelo menos a minha opinião, tá? Ah, o tênis tem que ter mais amortecimento. É porque você não sabe correr. A gente tem que ter muito cuidado com isso, com o alinhamento da aterrissagem. E por último, e não menos importante, o vendedor trouxe para você os tênis em função da ficha técnica correta que você selecionou. Se é uma estabilidade para correr mais longe, se é uma performance para correr mais rápido. E aí você tá lá com aqueles vários pares de tênis, várias marcas. Aí você começa a calçá-los e vai fazer o teste do experimentar. É isso que eu indico para vocês. Ah, tem uma marca que seria melhor? Não tem uma marca melhor. Tem umas que vendem mais, outras que vendem menos, mas a marca melhor que é assim, que for indicada, tiver a ficha técnica ali, a função que você quer, estabilidade, controle, performance, e que encaixar melhor no seu pé. Geralmente tem uma cultura que o pessoal fala assim, compra o tênis um pouquinho maior, um número maior. Não precisa, o tênis ele tem que estar certo no pé. Certo quer dizer que ele não vai estar, você calçou o pé, ele fica empapuçado. Por quê? Nos treinos muito longos ou treinos rápidos, mas assim, muito estressantes, o pé tende a acumular um pouco mais de líquido, então fica um pouquinho mais inchado. Então ele tem que estar um pouquinho folgado não um número maior, tá? Às vezes, né, você vai, por exemplo, eu uso 40, aí eu ponho 40 fica muito empapuçado, aí eu peço um 41. Às vezes tem algumas formas de alguns fabricantes, eu pego 40 e ele entra numa boa, sabe? Não fica justo aquele apertadão, que é o que interessa. Então eu sempre peço o meu número, vejo como tá, e aí eu peço o número acima. Abaixo nunca rola, mas geralmente às vezes eu vejo que ficou muito apertado, eu peço o número acima. Então essa é a dica na hora de você comprar o tênis. Mas se você tiver alguma outra dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, cara, eu vou ter maior presente em responder. Ou então me passa um zap, me manda um e-mail pra gente, liga pra gente, a gente tá aqui pra te ajudar. Então, quando for comprar equipamento, se tiver alguma dúvida, fala com a gente que a gente te ajuda. Tchau, tchau, forte abraço, a gente se vê aqui na To Go.